Você quer aprender como fazer uma escola bíblica online, mas não sabe como fazer isso? Continue assistindo esse vídeo porque aqui eu vou compartilhar algumas dicas que podem te ajudar aí para você fazer as suas primeiras aulas online e compartilhar com seus alunos. Olá, eu me chamo Stephanie Braga, sou criadora desse canal Ideias para o Ministério Infantil. Nós também temos um blog, Ideias para o Ministério Infantil.club, que você pode visitar. Tem muito conteúdo fantástico que pode te ajudar no seu ministério. E hoje eu quero falar com vocês sobre escola bíblica online, mais precisamente algumas dicas que podem te ajudar aí a fazer as suas primeiras aulas online. Mesmo durante esse tempo de quarentena, onde as crianças estão nas suas casas e nós estamos nas nossas, é importante entender que o nosso ministério, o nosso chamado não parou e que nós precisamos continuar falando da palavra de Deus. E nós podemos usar tudo que nós pudermos à nossa volta para falarmos de Deus para as crianças. E como elas estão longe agora e a única coisa que nos aproxima das crianças é a internet, eu quero compartilhar com você aqui algumas dicas para te ajudar a fazer as suas aulas bíblicas online. Vamos comigo então aprender? A primeira dica que eu quero compartilhar com você é muito importante. É para você definir a sua metodologia. Lembra que quando a gente tinha as nossas aulas presenciais com as crianças, nós fazíamos plano de aula, a gente pensava nas nossas aulas, como nós faríamos, se teria brincadeiras, canções. Tudo isso envolvia a metodologia que a gente estava utilizando naquela aula para poder chamar a atenção da criança, para ela entender o conteúdo que a gente queria ali conversar com aquela criança, com as crianças durante a escola bíblica. Na aula bíblica online, nós também precisamos definir a nossa metodologia. Como é que a gente vai trabalhar com as crianças nesse período? Como que é que eu vou compartilhar a minha aula com as crianças? No meu caso aqui, eu escolhi fazer as aulas em slides e compartilho com as crianças. Algumas professoras fazem lives no Facebook, outras fazem aulas também com as crianças, mostrando mais os visuais, fazem aulas gravadas e mandam para as crianças. Então é muito importante que a primeira coisa que você faça é definir a sua metodologia. O que é que você vai fazer para poder compartilhar com as crianças? Vai ser aulas gravadas, aulas ao vivo, aulas em slides? Você vai usar que tipo de recurso visual? Como que vai ser o seu cenário? Como que vai ser esse ambiente? Então a primeira coisa que você precisa pensar é em como você vai compartilhar essa aula, se vai ser live, se vai ser uma aula gravada, se vai ser aula em slides. E se for uma live ou uma aula gravada, você precisa pensar também no fundo, precisa ser um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, que não tenha muito ruído, para não ficar atrapalhando o som do teu vídeo, o som da tua aula, tá bom? Então a primeira coisa é para você definir a sua metodologia, tanto como o que você vai usar para compartilhar a sua aula e também como você vai fazer a sua aula, se é live ou aula gravada. Dica número 2, cuidado com o tempo. As crianças se perdem muito fácil. A gente sabe disso porque a gente vive isso nas nossas aulas presenciais. E aulas online é muito mais fácil para a criança perder o foco assim, bem mais rápido. Porque ela está na sua casa, então tem celular, tem brinquedos à disposição dessa criança para ela poder ali perder o foco da sua aula. É interessante que você pense nos seus alunos. Qual é o tempo de atenção que geralmente os alunos ficam ali prestando atenção em você? Qual é o tempo da sua aula? Qual é o tempo da lição bíblica que você compartilha com os seus alunos? É 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Vai depender muito do tipo da tua classe e é legal também você mandar as aulas para as crianças e ter um feedback dos pais, das mães, perguntar se a aula está muito boa, se o assunto está interessante, se as crianças estão entendendo bem, se você não está falando rápido demais. Quando eu fiz as minhas primeiras aulas em slides, eu mandei para as mães e pedi o feedback delas e elas disseram que estava bom, que o tempo estava bom, que eu estava falando adequadamente, calma, para que as crianças pudessem entender. Então é legal você também pensar no tempo da tua aula e também ter esse feedback, procurar ter esse feedback aí das mamães, dos papais, para ver se as crianças estão assistindo, se estão entendendo mesmo. Dica número 3, tenha um foco na sua aula, tá? A gente precisa
mais do que tudo nesse momento, que a nossa aula ela tem um começo, meio e fim, sempre centrado, pautado com um objetivo específico. Então, se eu quero falar com aquela criança, quero transmitir para ela sobre o amor de Deus, que Deus ama todas as pessoas, eu preciso, desde o começo da minha aula até o final da minha aula, continuar falando sobre esse objetivo. Então, se eu decidir colocar canções, eu quero colocar canções que tenham a ver com esse objetivo, as orações têm que ter a ver com esse objetivo, a lição bíblica tem que ter a ver com esse objetivo e os desafios, atividades que você incluir na sua aula precisam ter a ver com esse desafio. Por quê? Nem sempre a criança ela vai ficar com você do começo ao final da aula, prestando atenção em tudo. Se ela fizer isso, muito bom. Mas geralmente a criança, às vezes, ela se perde um pouco. Então, ela perde e volta, perde e volta. Então, é interessante que todos os períodos da sua aula, você continue se baseando, se pautando no seu objetivo específico, tá bom? Então, do começo até o final da aula, sempre utilizando um objetivo específico, ok? Gente, se vocês ouvirem um barulhinho de fundo, é porque está tendo obras aqui, então relevem, tá bom? Quarta dica para vocês, usem muito o recurso visual. Vocês podem fazer as aulas em slides, que eu já falei para vocês aqui. Podem colocar uns slides, aquelas imagens legais, videozinhos animadinhos, enfim, usem disso. Usem também recursos visuais, bastante recursos visuais, para chamar, atrair a atenção da criança. Só cuidado para você não exagerar muito no uso desse recurso visual, porque senão a criança vai prestar muita atenção no recurso visual e vai não prestar atenção no que você está falando. Então o recurso visual ele tem que ser ponderado. Então ele pode sim ser usado para atrair a atenção da criança, para fazer ela entender algo, mas quando você quiser falar algo específico, algo especial com a criança, você precisa, então, abaixar o recurso visual e deixar com que o seu rosto, a sua voz sobressaia para que a criança possa realmente entender o que você está falando. Porque senão ela pode se perder, principalmente se for crianças menores, ela pode se perder ali olhando só o recurso visual e aí acabar não acompanhando a sua fala e aí não vai ser tão benéfico assim essa aula para a criança. Então, use bastante recursos visuais, só pondere um pouquinho no uso desse recurso visual, para que esse recurso visual não sobressaia a sua aula, né? Não possa sobressair aquilo que você está falando. Ele é apenas um complemento e o mais importante é você. Você está falando, você está direcionando a sua aula e não o recurso visual. Então, a nossa aula ela deve ser baseada no que precisamos falar com as crianças e não no que o recurso visual fala, tá bom? Tem que ter essa diferença aí. Quinta dica para vocês aí é que depois dessa aula você precisa manter o contato com as crianças. No final da aula você pode fazer desafios, lançar desafios com as crianças. Por exemplo, se você estiver falando sobre o amor de Deus, você pode pedir para que a criança desenhe uma folha sulfite, um coração e coloque toda a sua família, enfim. Você vai pedir para que a criança, depois da aula, ela continue mantendo contato com aquela lição, com aquela atividade, com aquele objetivo que você estava querendo transmitir com a criança. Você pode fazer isso criando um grupo no WhatsApp com as mamães, com os papais, para que depois que as crianças terminarem a atividade, elas possam enviar lá no grupo do WhatsApp. Aí você pode mandar mensagens parabenizando, pode mandar mensagens orando para as crianças, falando um versículo, falando algo especial, compartilhando alguma música, sempre mantendo o contato com a criança, deixando vivo aquele objetivo, aquela aula, para que aquela criança, ao longo da semana, possa ainda continuar tendo acesso a esse objetivo, para que no final ela possa realmente entender que Jesus ama todas as crianças e que Jesus ama ela porque ela também é uma criança, tá? Então mantenha aí o contato com essa criança depois que acabar a sua aula. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Aqui no nosso canal nós temos algumas aulas online, aulas de escola bíblica online que você pode compartilhar com seus alunos. Eu estou mandando lá no Telegram os conteúdos dessas aulas para que as pessoas, os professores que estão lá no Telegram também possam gravar suas aulas e mandar para os seus alunos. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta especial para vocês. Vocês gostariam que eu ensinasse para vocês o passo a passo de como eu faço os slides da minha aula? Se você quer saber como que eu faço isso, deixa aqui nos comentários. Eu quero te ensinar o passo a passo para fazer slides,
que aí eu posso vir aqui, se tiver bastante comentário, eu posso vir aqui e gravar para vocês o passo a passo de como eu faço para montar as minhas aulas em slides. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo e a paz do Senhor!